Estamos de volta então com o Mundo em Sua Casa, agora 8 horas e 24 minutos. O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu nesta quinta-feira entrevista à Globo. Ele afirmou que o filho, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, terá que responder como qualquer cidadão caso tenha cometido algum ilícito. Ao ser questionado sobre investigações da Polícia Federal que apuram suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo o filho, o candidato disse que não vai interferir nas apurações. Lula também foi questionado sobre a relação entre o seu ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio Ribeiro Marcola, e a lobista Roberta Luxinger. Segundo a Polícia Federal, Marcola teve despesas pessoais como boletos, parcelas de financiamento, faturas de cartão e joias pagas por Roberta. O presidente respondeu que Marcola errou ao manter esse tipo de relação e disse que o episódio leva suspeitas para dentro do Palácio do Planalto e gera desconfiança. Lula afirmou, porém, que as mensagens por si só não comprovam a prática de crime e defendeu que seja apurado se houve liberação de dinheiro público. O presidente foi questionado ainda sobre uma mensagem específica de Roberta Luxinger, obtida pela Polícia Federal, na qual a lobista disse que o presidente teria que lhe oferecido, na realidade, um cargo e dito que escolhesse onde queria ficar. Em resposta, o candidato ironizou, abre aspas, só faltou ela dizer que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o comando da Marinha, da Aeronáutica, fecha aspas. O presidente disse que isso não aconteceu. Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com ela, ela nunca esteve próxima de mim. Há, no entanto, ao menos 3 fotos e um vídeo nos quais Roberta aparece ao lado do presidente Lula. Comentando sobre o caso Master e o suposto envolvimento do senador e ex-líder do PT no Senado, Jacques Wagner, Lula justificou que a relação do senador seria com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master. O presidente também foi questionado sobre o fato de estar atualmente fazendo campanha para a reeleição de Wagner ao Senado, apesar das investigações, e disse que as pessoas são inocentes até que se prove ao contrário. Júlio Pascoal. Bom, eu vou por partes, né? Porque a pergunta é grande. Questão do chefe de gabinete. O chefe de gabinete encaminhar ela para algum ministério e tal. Qual a função de um chefe de gabinete? É justamente fazer isso. Se você tem acesso a um chefe de gabinete, você necessariamente não precisa falar com o presidente, mas você chega lá, um prefeito, um vereador, seja quem for, né? E precisa falar com alguém, qual o problema que tem de um chefe de gabinete indicar um ministro, isso ou aquilo? Desde que não envolva dinheiro, desde que não envolva propina, desde que não envolva essas coisas. Entre você indicar, você apresentar e ter uma relação financeira, tem uma diferença enorme. Agora, é lógico, eu, por exemplo, não se justifica o que esse chefe de gabinete fez, dizer para tentar justificar o seu erro, né? O seu erro, que erro? Que a mulher pague passagem, que a mulher pague seguro, que a mulher... Quer dizer, qual a liberdade que um chefe de gabinete, provavelmente esse cara é casado, se não for, não sei, que uma outra mulher ou que alguém pague as contas dele? Então, isso aí, lá no final, muito provavelmente vai criar uma situação de penalidade para ele, né? Agora, até que a pessoa seja indiciada, julgada e condenada, realmente você não pode dizer que a pessoa tem ou não culpa, seja chefe de gabinete do Lula, do Flávio Bolsonaro, de quem quer que seja no mundo, entendeu? Então, assim, tem aí as suspeitas, né? A polícia está investigando, ela vai oferecer a denúncia e cabe a ele se defender. Agora, quantas vezes eu já ouvi o Lula falar para a imprensa que se o filho dele realmente tiver praticado isso aí e for condenado, que ele não vai de forma alguma entrar para poder diminuir essa situação dele. Ele já falou 1 milhão de vezes, mas a imprensa aceita isso? Tanto não aceita que nós estamos discutindo isso aqui. Aí não é só a Globo, não. É a imprensa, de maneira geral. Quer dizer, o que vem permeando esse assunto ao longo dos meses é a mesma coisa. E ele já falou, desde o primeiro dia, que ele falou, se realmente for comprovado que ele participou disso aí, ele vai responder como qualquer cidadão.
que mais que ele vai falar? Ele vai mandar matar o filho dele? Ele não tem outra coisa para falar. A questão de um questionamento ontem que a jornalista fez para ele, com relação ao Jacques Wagner, que eu achei interessante, que ela falou assim, não, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, mas o senhor não acha que é demais chegar a pedir voto para ele? Mas ele falou bem, eu separo a relação política com a relação administrativa. Mas é todo difícil, mundo. né? Mas e o Flávio Bolsonaro? Não, eu sei, mas ele tá falando dele. E o Flávio Bolsonaro... Hoje, segunda-feira, o Flávio Bolsonaro com a equipe dele do Rio de Janeiro, com miliciano, com isso, com aquilo. E aí, como é que faz? O cara é conhecido lá, ué. Ele vai falar pro cara, não, eu não aceito seu voto. O Flávio Bolsonaro vai chegar lá no Rio de Janeiro e só tem malandro lá do lado dele. Aí ele vai dizer pro cara, não aceito seu voto porque você é malandro. Algum político em sã consciência pode chegar pro outro e falar assim, ó, não quer seu voto. Tem um político se o cara for bandido, o mínimo que ele tem que fazer é isso. O voto do bandido, vou falar, agora vou agredir. O voto do bandido, da prostituta, da freira, do padre, do pobre, do rico, é um voto. Quem é político não abre mão de voto. Político não pode chegar pro cara e falar, não quer seu voto. Só se o cara for maluco. Teve um maluco que fez isso aqui e deixou de ser prefeito. O Fred falou o quê? Não aceita os votos da esquerda. Quem que é o prefeito de Goiânia? Mabel. Ué, pois é, mas mas palhaçada isso. Mas aí você tá misturando o povo do PT com bandido. Não, eu tô misturando, eu tô colocando todo mundo, PT, PL. Então, eu tô falando de bandido, quer dizer que o povo do PT é bandido? Não, quer dizer, eu não disse isso. É isso que eu tô falando. Dentro do PT você tem gente que presta e que não presta. Dentro do PL você tem gente que presta e que não presta. Dentro do União Brasil você tem gente que presta e que não presta. Dentro dos partidos políticos você tem gente que presta e que não presta. Não é PT. Dentro do PT você tem gente que não presta também, ué. Dentro da igreja você tem gente que presta e que não presta. Dentro da igreja piorou, tem padre pedófilo, tem pastor pedófilo. Pronto, e aí? O que a gente tem que fazer? Separar o joio do trigo. Mas é justamente... Eu vou separar. Pelo amor de Deus. Essa áurea de bondade da direita, poxa, o que tem de governador corrupto, o que tem de prefeito corrupto, o que tem de... Pelo amor de Deus, só o PT. Então vamos separar. Não, eu tô cheio desse trem já. Mariana, ele tá grilado, O professor acabou ficando um pouco chateado com a entrevista de ontem, mas veja bem, a gente separa facinho a questão desse joio do trigo. Aqui, o que a gente está falando é de apoio de um candidato a presidente da República, que é presidente da República, com um cidadão que desde lá do início da criação do Banco Master está envolvido nessa questão dessa acusação de corrupção e tudo mais. Não está falando do voto do eleitor. É claro que você vai separar. Quer dizer, uma coisa é você pedir voto de todo cidadão brasileiro, independente da sua situação. E a outra coisa é você apoiar um cidadão que é acusado de tudo. É sobre isso que a gente está falando. Então o povo brasileiro não pode apoiar o Flávio Bolsonaro, porque ele está mais enrolado com o Banco Master, não tem jeito mais. E nem o Lula, que foi preso, condenado em 3 instâncias e está aí como presidente. O Lula foi preso, ficou na Polícia Federal. O Bolsonaro está preso aonde? Em casa, com piscina, com em cachorrinho, com a mulher, com tudo mais. O Bolsonaro está preso, por exemplo, pela questão de corrupção, não. É diferente. O Lula pedir voto por Jacques Wagner está errado. Mas o Flávio Bolsonaro se candidatar a presidente da República ligado ao Banco Master está certo. Pelo amor de Deus, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Diferente. Nós temos que parar de hipocrisia. Não, mas não é hipocrisia, Nós temos que parar de hipocrisia. A classe política brasileira é corrupta. A classe política brasileira é corrupta. O cara critica o Lula de viajar com dinheiro público, mas aqui pegou avião enquanto era governador, fez campanha, fez isso, fez aquilo. Tudo isso está certo. Mas o Lula está errado. A classe política brasileira é corrupta. Peraí, vamos voltar a pauta. A classe política brasileira está toda manchada na corrupção. Respira. É um ou dois que salva dessa porcaria desse país. Ô, Júlio, respira. Não salva político, não salva justiça, não salva nada. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse negócio desse puritanismo da direita.
A direita tá tão errada quanto a esquerda. Ô, Júlio. Esse país não tem exemplo, é um país sem exemplo. Respira, pera. Não, Deus me calma livre, aí. eu tô de saco cheio desse trem já. Calma. Eu vou parar com não isso. fique de saco cheio, não. Calma aí. Não, Deus me o livre. tema do nosso... A gente tá só no início. Eu não aguento mais não essa estressa, conversa. Eu vou não embora. estressa, Já que a tô gente tá cheio só já no desse início. Não vai embora, Essa não, conversa, vou te falar, discutir classe política, querer falar de honestidade, pelo amor de Deus, não nasceu ainda um político que tá aí nessa, que não tem um erro, 2 erros. Calma aí, respira aí, não bebe aguenta uma esse água. puritanismo da direita. Beba uma eu água. nasci na direita, eu sei a podridão da direita. Respira, só. Bebe uma água aí. Bebe uma Nós água, tá estamos difícil. falando do presidente. Nós temos uns 50 assuntos aí para falar. Se a gente ficar discutindo só isso, falar não vai, mesmo. a gente não vai. A gente está falando da entrevista do Lula. Daqui a pouco a gente fala do Flávio. A gente vai falar de todo mundo aqui. Mas bora falar. Agora Vamos falar, conclua. pois é, conclua. Onde que eu parei? Tá, parei divergindo do que ele tinha falado. Agora, veja bem, na verdade, o Lula ontem, Mariana, ele acreditou que a sabatina seria como aquela bela sabatina, né, com pão de queijo, com docinho de leite que a Record fez. Record não, a Globo. Não, a Record fez uma sabatina com o Lula Não, é no porque dia lá do debate. na foi a eleição... Record, não, foi a SBT. Não, a Record também fez uma sabatina que foi um sabãozinho no dia do debate da Band. Tá. Então foi um Eu sabãozinho achei que você estava com querendo dizer leite. daquela sabatina que teve lá na eleição de 2022. Não, é outra coisa também. Aí veja bem, pensou que era só passar pano, o Lula não respondia nada, mudava de assunto e a entrevistadora da Record aceitava. No caso da Globo aí, eles continuaram batendo na questão. Quando foi perguntado sobre a Roberta Luxemburgo, não conheço. Você não conhece? Mas ela era amiga e parceira do Marcola, que é o seu chefe de gabinete. E também tirou várias fotos com você, não só lá no palácio ali, naquela região, como também fora dali. É sobre isso que a gente está falando. Agora, veja bem, como que um presidente, ou um deputado, ou um governador, ou um prefeito não sabe as relações institucionais do seu chefe de gabinete. Isso não existe. Sabe sim de tudo, porque o chefe de gabinete é obrigado a reportar tudo com relação a quem está procurando, para onde está sendo direcionado. É assim que funciona a questão de um chefe de gabinete. Eu falo isso porque eu sei que é assim que funciona. Então, não dá para falar que não conhece, que não sabe do que se trata. Não. Então, é sobre isso que a gente está falando. Você não sabe o que está na cabeça, você sabe a atuação do chefe de gabinete. Claro, sabe. Agora, você não é obrigado a saber se o cara é corrupto. Se o cara está fazendo negociata lá dentro de você... Mas sabe para onde que ele direciona as pessoas? Se você amanhã tem um cargo, aí você tem um chefe de gabinete, a função dele é fazer a coisa correta. Você faz a coisa correta parte do dia e faz a coisa incorreta sem que você saiba, você é culpado? Não, eu estou falando dele dizer que não conhece a Roberta Luxemburgo. Vamos seguir aqui. O Lula é tudo, né? O resto é o santo, a santidade em pessoa. Flávio Bolsonaro é a santidade em pessoa. Não é não. Eu se fosse... Peraí. Não, pelo amor de Deus.